Amados, na medida que a transição planetária se afunila para a sua conclusão, as consciências humanas também se expandem na mesma proporção, a fim de que todos possam compreender que, de fato, um ciclo se fecha definitivamente neste planeta Terra. Obviamente, cada consciência possui individualmente a sua capacidade de absorver tais informações, por isso, há ainda entendimentos conflitantes e contraditórios. Mas como já foi dito aqui outras vezes, a cada dia percebe-se nitidamente a formação das duas linhas de tempo. E serão essas linhas de tempo que recolherão as almas, prontas ou não, para a ascensão. Cada uma vai seguir com o grupo que se ajusta com a sua frequência. Nestes últimos anos, na medida que a consciência se permite ao novo, os seres humanos recebem orientações, informações e direcionamentos condizentes com a sua capacidade de percepção e entendimento. Somente após a compreensão é que, de fato, pode-se perceber as mudanças que ocorrem. Tudo está se acelerando para os momentos finais da transição planetária. Há um plano tão bem elaborado para os mundos que a mente humana ainda não está em condições de compreender. Apenas algumas indicações bem superficiais estão sendo disponibilizadas, e ainda assim, para as consciências que se abrem adequadamente e que possam absorver tais informações. Mas a cada dia, mais e mais, cresce o grupo que se dispõe a capitanear estes tempos tão incríveis para a humanidade da Terra. Nas postagens anteriores, desde 2015, estamos trazendo orientações e análises sobre este momento de transição planetária. Aqueles que acompanharam até aqui já possuem um gráfico bem delineado da evolução desse processo transitório e de mudanças finais. Falamos de uma maneira simples e objetiva, trazendo uma crescente de informações passo a passo, a fim de que cada um possa entender a sua maneira. A interpretação não precisa ser a mesma para cada consciência, porém, o entendimento que cada um vai tendo permite as melhores escolhas e também a confiança de que o caminho está sendo trilhado pelas melhores vias e que o final realmente está próximo. Muitos já visualizam o horizonte além da bandeirada que separa as duas dimensões. Todos os sistemas conhecidos na 3D não existirão mais na 5D. Como já foi dito há poucas semanas, não vamos esquecer o passado, pois ele foi a esteira do nosso aprendizado, mas é preciso se permitir ao novo, pois nada mais será como antes. Se a transição acontece num período em torno de 3 séculos e iniciou por volta de 1750, podemos entender que, de fato, estamos na reta final. Os melhores e mais incríveis anos dentro da transição estão sendo vivenciados pela atual geração de encarnados na Terra. Você, eu e mais quase 8 bilhões de almas têm o privilégio de estarem aqui e fazer junto com o planeta a tão esperada transição. Desafios não faltarão, mas a recompensa pela experiência não há nada que possa ser maior. Levaremos esse legado para o cosmo, além da infinitude dos tempos. Você estará com a tua história, para sempre nos anais cósmicos. Você poderá dizer para sempre, eu estava lá. Voltando então para a mudança final da transição, se todos os sistemas serão trocados, um deles será impactante: o sistema de governo. Nenhum sistema estava no currículo desta escola de almas. Todos eles foram criados e desenvolvidos pelos próprios humanos. Afinal,
O aprendizado aqui era ilimitado e de livre escolha para criar, desenvolver, colher os resultados de tudo, sempre dentro da dualidade, das polaridades e submetidos à justa justiça divina, dentro das leis de ação e reação. O sistema de governo iniciou já nos primórdios da civilização humana, quando os humanos saíram das cavernas e passaram a viver em grupos ou em coletividade. A princípio, a ideia era dirigir e organizar os grupos e ajustar o destino de cada um. Porém, o ego e o desejo de poder foi introduzido no DNA humano através dos experimentos genéticos praticados pelas raças invasoras, que também tinham como propósito controlar e utilizar os humanos para os serviços em seu favor, uma vez que tais raças não tiveram a permissão de encarnar em corpos físicos da Terra. O sistema de governo atual, então, teve origem naqueles interesses bem antigos. Com o tempo, apoiados por essas entidades extrafísicas, mais e mais humanos foram preparados com o DNA reptiliano. Tais almas encarnadas com esse perfil possuem o desejo incessante de poder, a ganância insaciável e são isentos de emoções compassivas. Como já foi dito outras vezes, possuem sangue frio. Não se importa com as consequências, desde que seus objetivos sejam alcançados. De uma certa maneira, com o passar dos séculos, praticamente todos os humanos possuem traços, maiores ou menores, de DNA reptiliano. Isso, de certa forma, foi permitido pelo plano divino, por várias razões, e entre elas, preparou humanos para a busca cada vez mais do progresso, pois até aqueles que não são conduzidos a cargos de governança ou de responsabilidade coletiva se empenham em conseguir o sucesso em seus empreendimentos e atividades cotidianas. Mas a cabeça da pirâmide governamental foi crescendo de forma exagerada e exigiu uma base cada vez mais robusta. Criou-se ao longo do tempo divisões geográficas, países, estados, autarquias, conglomerados, organizações, ONGs, sindicatos, tribunais, fóruns, municípios, congressos, secretarias e uma parafernália de oportunidades para abrigar o número cada vez maior de sedentos pelo poder. Cada cargo público criado foi exigindo uma necessidade também de mais recursos financeiros arrecadados daqueles que realmente trabalham no sistema produtivo. E isso criou aquilo que já foi mencionado aqui como sendo a lei da escravidão, pelo trabalho e pela dívida. Ficam fora das garras dessa lei apenas aqueles que saem das funções de produção e passam para o lado dos beneficiados por elas. E o Estado foi inchando cada vez mais, pois muitos viram que podiam mudar de lado. Hoje, temos uma realidade comparada com uma bolha de sabão. Um pequeno sopro e ela explodirá e deixará de existir. Tanto este sistema como todos os demais que foram criados, não para servir, mas para se beneficiar, deixarão de existir num curto espaço de tempo. A troca de todos os sistemas irá acontecer em poucos anos dentro do tempo linear conhecido. Isso é a parte mais importante dentro da transição planetária. Na medida que a frequência da Terra deixa para trás a vibração da terceira dimensão, as energias também não alimentarão mais os velhos sistemas. A humanidade não precisará mais ser governada, pois cada consciência será autônoma, idônea e responsável por si só. Na nova Terra, a cooperação substituirá a competição, pois ninguém vai perder para que um outro ganhe. Todos ganharão sempre, uma vez que as consciências serão puras. Essa pureza já está dentro de cada alma.
Ela estava escondida pelos véus, a fim de que cada encarnado pudesse experienciar as polaridades dentro da dualidade existente aqui na terceira dimensão. Ao erguer os véus, toda a verdade e o conhecimento inato estará em plena consciência de cada ser humano ascensionado. Obviamente, isso não acontecerá com aqueles que ainda não concluíram o aprendizado nesta escola. Todos os mundos a partir da quinta dimensão não precisam de sistemas vigentes, tampouco de governantes. Haverá, sim, hierarquias como conselhos de anciões, onde alguma decisão precise ser tomada, mas tais decisões serão apenas para a disciplina e organização coletiva. A própria consciência, que estará mais elevada nestes mundos, é o seu próprio governo. Cada um sabe o tempo todo a competência e a responsabilidade que lhe cabe. É um novo tempo que se aproxima, finalmente. Já vemos claramente nos dias atuais que os governos se tornam realmente dispensáveis. Não tem sentido continuar com esse sistema arcaico e falido, que mais oprime do que contribui. Exemplos não precisam ser dados, apenas observados, pois estão em toda parte e em todo o tempo. A tempestade finalmente vai embora agora. Um tempo de boa-aventurança se aproxima e os mansos e puros de coração poderão vivenciá-lo. Faça por merecer esse novo tempo. Só depende de você. Nada e ninguém tem o poder de impedi-lo. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê.